Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, nesse vídeo nós vamos tratar a respeito do método de arquivamento de alfabetação, ou seja, o método alfabético, ok? Existem certas regras aí que você precisa visualizar comigo. São regras tranquilas, você vai ver no decorrer da aula, nada demais, mas é importante. Se você não souber, meu amigo, pode ter certeza absoluta, vai acabar errando uma questão de prova, tá? Então acompanha aí comigo, método de alfabetação. É um método de ordenação que tem por eixo, evidentemente, o quê? O alfabeto, né? Então, nós vamos guardar os documentos por ordem alfabética, tá? E são 13 regras de alfabetação. A começar, a regra número 1 é que nós arquivamos os documentos pelo último sobrenome. É isso mesmo. Arquivam-se os nomes de pessoas físicas pelo último sobrenome. Eu coloquei aqui os exemplos, olha só. João Barbosa, Maria Gonçalves Cabral e Cristiano Silva. Como que nós vamos arquivar esses documentos? Da seguinte maneira, ó como eles são arquivados. Nós vamos arquivar pelo último sobrenome. Então nós vamos, na verdade, fazer o seguinte, tá? Inverter e colocar o último sobrenome antes da vírgula. Então vai ficar assim, ó, Barbosa, vírgula, João. Porque eu já vou colocar na ordem alfabética, tá? De A a Z. E aí é interessante você observar o seguinte, aqui no Brasil nós não temos esse costume, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, outros lugares, repara que normalmente nós chamamos as pessoas pelo sobrenome, não pelo prenome, né? Tudo bem? Por exemplo, Donald Trump, você não fala Donald, você fala Trump, o Trump, né? Barack Obama, a gente falava Obama, ok? Pode reparar isso, né? Então tá aqui, ó, Barbosa, vírgula, João. É assim que a gente vai arquivar o documento de nomes de pessoas físicas. Depois nós temos Cabral, vírgula, Maria Gonçalves. E por fim, Silva, vírgula, Cristiano. Então a regra número 1 é arquivar os nomes de pessoas físicas pelo último sobrenome, certo? Beleza? Então assim que a gente arquiva. Ah, professor, mas se os nomes são iguais, né? O sobrenome é igual, aí tem outra regra para isso. Então, existem 13 regras, você vai visualizar aqui comigo. Então, a primeira regra é essa, eu quero que você guarde. Bom, a segunda regra, sobrenomes compostos. Cuidado, tá? Sobrenome composto não é o camarada ter 2, 3, 4 sobrenomes, tá bom? Tipo Souza e Silva, Santos, Silva, alguma coisa assim, tá? Na verdade, é quando você tem um sobrenome que ele tem um substantivo e um adjetivo. Pode ser separado por hífen ou não. Aqui o meu exemplo, ó, Camilo Castelo Branco. Poderia ser Camilo Castelo Branco e ter um hífen aqui no meio, tá? Beleza? Com ou sem hífen, não importa, com ou sem hífen, ok? Castelo Branco. Então, ó, veja bem que interessante. Castelo é um substantivo, né? E branco é um adjetivo do substantivo, né? O castelo é branco. Pensa sempre assim que você vai conseguir matar a charada de sobrenomes compostos. Aqui o nome do Paulo, ó, Paulo Monte Verde. Nós temos o monte, que é um substantivo, e verde, que é um adjetivo do substantivo. O monte é verde. Heitor Villa Lobos. Aqui é interessante, né? Nós temos um sobrenome composto, né? Villa e Lobos. E são dois substantivos, isso é possível também. Então, logo, nós temos aqui um sobrenome composto, certo? Beleza? Deu para entender? Os sobrenomes compostos, eles não se separam. Então, quando a gente passar para o outro lado, né, antes da vírgula, nós não podemos separar Castelo de Branco, Monte de Verde, nós não podemos separar, certo? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Arquivam-se esses documentos. Primeiro, Castelo Branco, vírgula, Camilo, Monte Verde, vírgula, Paulo, e Villa Lobos, vírgula, Heitor. Vale lembrar para você que eu já estou colocando na ordem alfabética, tá? Próxima regra, regra número 3, sobrenomes formados por santo, santa ou são. Os sobrenomes formados por santo, santa ou são não se separam. Então é parecido com a ideia dos sobrenomes compostos, tá? Mas cuidado, santo, santo ou são. No singular, tá vendo? Ó, no singular. Então, por exemplo, Daniela São Paulo, Oliver Santa Paula, João Santo Antônio, podia ter aqui Cristiano Santa Cruz, ok? Então, como que nós vamos arquivar esses nomes? Ó como eles são arquivados.
Santa Paula, vírgula, Oliver, Santo Antônio, vírgula, João e São Paulo, vírgula, Daniela. Então repara que eles não se separaram. Agora, se eu tivesse aqui, ó, Santos, Santos já é plural, esquece, tá bom? É quando é formado por santo, santa ou são, no singular, beleza? Regra número 3, vamos para a regra número 4, nomes abreviados. Tá vendo aqui? Eu tenho J. Silvestre, Jonas Silvestre, José Silvestre. Sobrenomes são iguais, mas eu tenho aqui, ó, um prenome que está abreviado, J. Ponto. Eu não sei, esse J pode ser de José, de Jonas, também de Joana, de Joaquim, sei lá. Então, como que vai acontecer? Os nomes abreviados, eles têm preferência se a gente pensar nos demais, tá? Então, como que nós vamos arquivar? Da seguinte maneira, ó. Silvestre, vírgula, J. Ponto, Silvestre, vírgula, Jonas e Silvestre, vírgula, José. E é interessante, ó, como todos têm o mesmo sobrenome, o que que acontece? Eu vou verificar a ordem alfabética do prenome, tá? Então, J. Ponto tem preferência, depois Jonas, porque ó, você tem J-O, depois N, J-O, depois S, na ordem alfabética, de A a Z, ok? Super simples, né? Depois nós temos regra 5, artigos e preposições. Os artigos e preposições, eles não são considerados na ordenação. Então, na hora de você inverter, você não considera, tá bom? Então, eu tenho Antônio Carlos de Oliveira, José Henrique da Silva, Lucas da Conceição. Como que nós vamos arquivar esses sobrenomes? Vai ficar assim, ó. Conceição, vírgula, Lucas da, Oliveira, vírgula, Antônio Carlos de, e Silva, vírgula, José Henrique da. Você tá vendo? Eu só mandei para antes da vírgula o sobrenome. A preposição não foi, beleza? Eu não vou considerar, tá certo? Legal. Continuando, regra número 6. Grau de parentesco. Olha só. Edson Almeida Filho, Marcos Ribeiro Júnior, Josias Vasconcelos Sobrinho. Então tem um grau de parentesco. O grau de parentesco nós não consideramos, mas ele acompanha o sobrenome, tá bom? Porque tudo que tiver depois do sobrenome tem que acompanhar. Então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Almeida Filho, vírgula, Edson, Ribeiro Júnior, vírgula, Marcos, e por fim, Vasconcelos Sobrinho, vírgula, Josias. Então repara que o grau de parentesco, ele acompanhou o sobrenome, tá? Legal. Continuando. Títulos. Os títulos não são considerados e vão para o final entre parênteses, ok? Você vai ver como que vai ficar. Ó, ministro Roberto Salles, professor Cristiano Silva, coronel Antônio Miranda, doutora Solange Maciel. Como que nós vamos arquivar? Arquivam-se da seguinte maneira, ó. Maciel, vírgula, doutora, entre parênteses, o título. Maciel, vírgula, Solange, entre parênteses, doutora. Depois, Miranda, vírgula, Antônio, entre parênteses, coronel. Salles, vírgula, Roberto, entre parênteses, ministro. Tá bom? É assim que nós arquivamos os documentos com títulos. Nós não consideramos os títulos. E Silva, vírgula, Cristiano, entre parênteses, professor. Regra número 8, nomes estrangeiros. Então, eu coloquei aqui, ó, Donald Trump, Hillary Clinton e Paul Miller. Como que nós vamos arquivar esses nomes? Igual na regra número 1, ou seja, Clinton, vírgula, Hillary, Miller, vírgula, Paul e Trump, vírgula, Donald. Ou seja, arquivam os nomes de pessoas físicas, inclusive nomes estrangeiros, pelo menos na maioria, porque tem exceções, tá? Nós arquivamos pelo último sobrenome. Regra número 9. Partículas. Partículas aqui no caso seria o quê?
seria a preposição no caso, tá? Inclusive, aí tem uma regrinha interessante. Se a partícula é com letra minúscula, nós não consideramos. Ó, então essa aqui, ó, não considera na ordenação, tá? Se a partícula é com letra maiúscula, aí consideramos na ordenação. Olha só como que vai ficar. Aqui vão seus nomes, ó. Capri, vírgula, Giulio, Di, porque esse Di é minúsculo, então nós não consideramos. Agora, todos os outros nós vamos considerar. Olha lá, ó. De Penedo, vírgula, Esteban. Dupont, vírgula, Charles. E O'Brien, vírgula, Gordon. Por quê? Porque essas partículas aqui tem letra maiúscula. Então, quando tiver letra maiúscula, as partículas nós consideramos, ok? Vamos lá, mais uma regra. Regra número 10. Nomes espanhóis ou nomes hispânicos. Ou seja, de origem, né? Que acontece? Os nomes espanhóis e hispânicos, eles são exceção à regra. Porque lembra que a regra é nomes de pessoas físicas, nós arquivamos pelo último sobrenome. No caso aqui dos nomes espanhóis, nós vamos arquivar pelo penúltimo sobrenome. Tá certo? Por quê? Porque o que acontece? Tradicionalmente, o penúltimo sobrenome é o sobrenome paterno, tá? Então tem lá José de Oviedo e Banhos, Francisco de Pina de Melo, Antônio de Los Rios. Como que nós vamos arquivar? Vai ficar assim, ó. Arquivam seus nomes da seguinte maneira. Oviedo e Banhos, José de. Então, Oviedo, por quê? Porque é o penúltimo sobrenome. Então, nós consideramos. E tudo que vem depois dele também vem junto. Certo? Beleza? Aí depois nós temos Pina de Melo, vírgula, Francisco de. Tá vendo? Pina de Melo, né? Pina é um sobrenome, Melo é outro sobrenome. Pina é o penúltimo sobrenome. É o que eu estou considerando. Tá bom? Beleza. Então fica dessa forma, dessa maneira, no caso, os sobrenomes aí, os nomes espanhóis. Legal? Show de bola? Então vamos dar continuidade. Regra número 11. Nomes orientais. Como os nomes orientais, eles são arquivados. Nomes orientais aqui, pessoal, podem ser asiáticos, tá? No caso, né? Oriental é asiático, né? Mas oriental não é só asiático, pode ser também de origem árabe. Tudo bem? Beleza? Então, os nomes de origem árabe e asiático, né? Da Ásia, orientais, eles são arquivados como se apresentam. Então, são arquivados como se apresentam. Então, como eles se apresentam é a maneira como nós vamos arquivar os nomes, tá bom? Outra coisa, tem que ser totalmente oriental, tá? A gente aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos nomes, né? Que, por exemplo, aqui eu tenho Emiko Yutaka, é totalmente oriental, certo? Asiático. Mas eu poderia ter Emílio Yutaka. Aí vale a regra normal, Yutaka, vírgula, Emílio. Mas como é totalmente oriental, aí nós vamos arquivar assim, ó. Albenhur, Emiko Yutaka e Li Yutang, ou seja, eu vou arquivar como se apresenta, sem vírgula, sem nada, ok? Regra 12, pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas são arquivadas como se apresentam. Tá ok? A única coisa que eu vou fazer é colocar na ordem alfabética, tá? Então tem, ó, Vunesp, José da Silva Limitada. Cuidado, tá? José da Silva não é pessoa física, pessoa jurídica, tá aqui, ó, limitada, tá? A Colegial, The New York Times e Fundação Carlos Chagas, tudo bem? Uma outra dica. Seguinte, os artigos, eles não contam, eles vão para o final entre parênteses. Inclusive aqui, ó, certo? Como que vai ficar então esses arquivos? Visualiza aí comigo. Vai ficar assim, ó. Colegial, entre parênteses, no final, A. Então esse artigo eu não estou contando, tá?
Depois eu tenho Fundação Carlos Chagas. Depois eu tenho José da Silva Limitada. New York Times e o D, que é um artigo, vai para o final entre parênteses. E por fim, VUNESP. Então é assim que nós arquivamos os documentos, né, de pessoas jurídicas, ok? E regra número 13, congressos e afins, eventos, né, e assim por diante, exposições. Olha só, os eventos e exposições, normalmente nós vamos encontrar uma numeração no início, né, que pode estar, na verdade, por extenso, escrito, né, ou romano, não importa, tá? Da forma como vai aparecer para você. A numeração ela não conta e vai para o final entre parênteses. E o restante será arquivado como se apresenta. Claro que a gente vai colocar um aqui na ordem, tá? Então na ordem vai ficar assim, ó. Congresso de Arquivologia, entre parênteses, terceiro. Encontro de Arquivologia, entre parênteses, primeiro. E Seminário de Arquivologia, entre parênteses, segundo. Então é dessa maneira, dessa forma, que nós arquivamos esses documentos. Ok? Legal. Agora nós vamos resolver algumas questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na prova, né? Temos aqui uma questão, 2016, VUNESP, caiu no concurso da Universidade Federal do ABC, assistente em administração. A questão diz assim, ó, tendo em vista a importância de se arquivarem corretamente os documentos em arquivo, visando a sua localização, faz-se necessária a adoção de algumas operações de arquivamento, como inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e alternativa A, guarda de documentos, numeração de documentos, controle de documentos, anexação de documentos, protocolo de documentos. Gente, é o seguinte, quando nós vamos, na verdade, fazer uma ordenação de documentos, né, arquivar documentos, se a gente vai arquivar, significa que nós vamos fazer o quê? Nós vamos guardar os documentos. Então, é guarda de documentos. Então, nós fazemos uma inspeção, um estudo, uma classificação, uma codificação, uma ordenação e, claro, por fim, uma guarda do documento. Então, colocamos os documentos em ordem, por questão aí de metodologia, e aí, consequentemente, guardamos esses documentos. Tá certo? Uma questãozinha mais conceitual aí. Próxima. Questão, ela diz assim, ó, em arquivamento, considerando o seu método alfabético, as pastas devem ser ordenadas e separadas por separadores plastificadores, cartolinas duplas, papeletas autocolantes, folhas de sulfite coloridas, guias divisórias simples. Gente, é uma questão mais conceitual que eu trouxe aqui para você saber que o gabarito é a alternativa E. Guias divisórias simples. Então, ó, arquivamento no método alfabético, as pastas devem ser ordenadas e separadas por guias divisórias. Tá bom? Nada demais. Ok? E mais uma questão. Olha só, a questão caiu no concurso da Unesp, para assistente de suporte acadêmico, diz assim: assinale a alternativa que apresenta a aplicação correta de ordenação de nomes de firmas, empresas, instituições, órgãos governamentais, utilizando o método de arquivamento alfabético. Então vamos lá. Você lembra de algumas regrinhas, né? Então vamos lá ver. Vamos lá. Álvaro Ramos e Cia, Barbosa Santos Limitada. Ok. Colegial, entre parênteses A, porque esse A não é, a gente não leva em consideração, né? Companhia Progresso Guanabara. Aqui tem um nome em inglês, né? Congress Library of... Ó, aqui tá errado, né? Beleza? Por quê, gente? Ó, aqui é todo o nome. Eu coloquei entre parênteses esse nome aqui. Não dá. Só se fosse um artigo ou uma preposição, né? Embratel, Fundação Carlos Chagas. Então, esse aqui já era, certo? Alternativa B, a colegial. A colegial, estou contando aqui o artigo. Já era, tá errado. Lembra que eu não considero o artigo? Alternativa C, Álvaro Ramos e Cia, Barbosa Santos Limitada, colegial, entre parênteses A, Companhia Progresso, Guanabara, Embratel, Fundação Getúlio Vargas. E aí, por fim, a gente tem aqui um artigo no final. Beleza, show de bola. Aqui eu coloquei, né, mas estava errado.
Então, olha só o gabarito da nossa questão, alternativa C, tá? A D tá errado novamente, ó, A colegial tá errado aqui. E a E, ó, nem preciso visualizar as outras, eu já sei que esse A colegial tá errado, certo? Olha que interessante, né? Tava para matar essas três aqui facilmente. Talvez um pouquinho mais complicada seria essa aqui, ó. Você teria que tomar um pouco mais de cuidado. Tá bom? Então ficamos com a alternativa C nessa questão. Deu para entender? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer de coração de você ter assistido a uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos no curso online preparatório aqui no Vencendo Concursos, no nosso canal aqui do YouTube, ok? Mas eu preciso falar para você que você precisa montar um plano de estudos, fazer um cronograma das matérias que você precisa estudar durante a semana até a data da sua prova e assim conquistar a sua tão sonhada aprovação num concurso. Bom, e para isso você precisa de uma base forte. Essa base forte, ela se passa por aulas. Você vai precisar de aulas. E no caso aqui, eu costumo dizer que, na minha opinião, a melhor opção que você tem são as aulas online. Por quê? Porque as aulas online, ela fica disponível para você, você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode voltar o vídeo, por exemplo, caso tenha alguma dúvida. Além disso, você precisa também de um material, né? Um material em PDF que vai proporcionar, te ajudar aí para que complemente o estudo, as aulas, ok? Mas lembrando, tá? O PDF é um complemento. Assim como uma apostila, por exemplo, também passa a ser um complemento. Porque tem coisas que você só vai conseguir compreender com o professor ali explicando para você. Tá certo? Bom, seu concurso exige legislações, então você precisa baixar essas legislações, fazer leitura, fazer marcações. Para quê? Para que você consiga memorizar. E precisa fazer revisões também, tá? Essas revisões que você vai fazer dentro do seu plano de estudo, óbvio que você pode utilizar o seu próprio caderno, as anotações que você fez ali no dia a dia. E por fim, para ficar um plano de estudo realmente bacana, robusto, você precisa resolver questões de provas anteriores. Nesse caso, questões sobre o tema, sobre o assunto, tá certo? Então, isso é importante também, você verificar qual é o assunto ali abordado e resolver questões daquele assunto em si. Bom, eu tenho, claro, uma novidade para trazer para você. Nós aqui do Vencendo Concursos temos o curso online completo para os cargos de nível médio. Quais cargos? O agente administrativo e o oficial legislativo. Então, o nosso curso é um curso 2 em 1, ele vai servir para ambos. Tem muita gente que entrou em contato comigo e falou assim, não dá para eu comprar só agente administrativo ou só oficial legislativo? Na verdade, não faz diferença nenhuma. Seria o mesmo valor. Então, a gente preferiu, na verdade, ao invés de ter 2 cursos na plataforma, e isso requer bastante processo, né, bastante trabalho, a gente preferiu colocar tudo num lugar só, que assim fica muito mais fácil. Mas lá na plataforma você vai encontrar módulos que são ligados a agente administrativo e módulos que são ligados ao cargo de oficial legislativo, tá certo? Quais são as vantagens que você tem de adquirir o nosso curso aqui do Vencendo Concursos? Bom, primeiro, acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você já vai acessar a plataforma, já vai começar a estudar com a gente. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas no curso, tá certo? E também material em PDF, como eu falei para você. Então, essas são as vantagens do curso online preparatório. E quanto está esse curso? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tenho certeza absoluta que com esse valor é imperdível. Você tem que fazer logo a sua matrícula para começar os seus estudos aí. O valor do curso seria no valor de R$ 397, tá? O valor normal. Porém, nós estamos fazendo um valor de lançamento. Então você vai pagar somente, olha gente, olha que coisa magnífica, 12 parcelas de R$ 24. É isso que você vai arcar para adquirir o curso preparatório. Ou R$ 247 à vista. Esse é o valor do curso preparatório, tá certo? Como que você faz para adquirir o curso aqui do Vencendo Concursos? É super simples. Você vai clicar no link abaixo, aí na barra de descrição, você vai encontrar um link.
Você vai clicar nesse link e você vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, os módulos, aulas demonstrativas, né? De repente, quero primeiro conhecer o Vencendo Concursos, assistir algumas aulas, sem problemas. Lá na página você vai encontrar essas aulas demonstrativas, ok? Você se decidiu adquirir? Aí você vai clicar no botão lá, clique aqui para fazer sua matrícula. Vai ter um botão que você vai encontrar. E aí você vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Feito isso, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso, ou o e-mail do nosso EAD, ead.vencendoconcursos. E lá você vai ter o acesso à plataforma, o seu usuário e também a sua senha que você vai receber, tá? Esse e-mail normalmente chega na caixa de mensagens principal, mas pode chegar na caixa de mensagens promoções, na caixa de mensagens spam. Então é bom, quando você fizer a sua matrícula, verificar nesses 3 lugares. Ou você também pode pesquisar, por exemplo, o Gmail é possível você pesquisar e-mail. Aí você digita ead.vencendoconcursos. Com certeza absoluta, você vai encontrar o nosso e-mail para começar a estudar com a gente. Agora, é claro que qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Aliás, se você tiver alguma dúvida relacionada ao curso preparatório, manda uma mensagem para nós. Nós estamos aqui para te responder, para sanar suas dúvidas. Olha lá o nosso WhatsApp, 11 94783 8693, tá certo? Manda uma mensagem, eu mesmo vou te atender, vou passar todas as informações para você. Mas você também pode ser atendido aí pelo nosso... Tá vendo esse QR Code aí? Você vai pegar o seu celular e você vai procurar aí no seu WhatsApp, né? Escanear QR Code. Aí você vai escanear e vai falar com um dos nossos atendentes, tá bom? Para te atender, para passar todas as informações relacionadas ao curso preparatório. Então não fica com dúvida não. Entre em contato conosco. Na página do curso também vai ter um chat que você pode bater papo com a gente para sanar as suas dúvidas. Ok? Beleza? Ó, então é só clicar no link que está aí na descrição ou aqui, ó. Peraí. Ou aqui, lá em cima, bem no cantinho, você vai ver que vai estar assim um card, né? Adquirir curso online. Você clica, você também vai ser redirecionado para o curso preparatório, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Espero vocês na plataforma. Valeu!